Olha o absurdo, o Tribunal Regional do Trabalho condenou uma empresa por não chamar um funcionário trans por seu nome social. É o que eu vou explicar no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Eu sei que tudo isso é muito estranho, mas a tal cultura woke se enraizou no país e ela tem um grande objetivo: deturpar conceitos, deturpar valores e impor a agenda da esquerda na sua família. E, inclusive é isso que muito se discute no cenário eleitoral. E uma empresa que tratava uma funcionária pelo seu nome de registro, simplesmente foi condenada a indenizar a funcionária porque em determinado momento ela resolveu utilizar o nome social e aquilo aparentemente oficializado ou não, por e-mail ou não, foi gerado, foi considerado assédio e a empresa foi condenada. O grande problema é que as pessoas esquecem, a Justiça do Trabalho esquece, os impactos que existem na vida da população como um todo por essa agenda esquerdista. Vale dizer, por exemplo, o exemplo que eu já usei na Câmara para barrar o banheiro trans e as pessoas que possuem gênero fluido. O que é o gênero fluido? Vou explicar para você. O sujeito, homem, hoje acorda se identificando mulher e ele quer ser chamado de Maria. Então você tem que chamar ele de Maria hoje, mas amanhã ele volta a ser homem e o nome dele é Ademir. Então amanhã você tem que chamar de Ademir porque ele acordou se sentindo daquele jeito. E pouco importa se ele na realidade se chama Aderbal de Souza Santos. Isso pouco importa. De acordo com o que ele se sente, de acordo com o dia dele, você tem que chamar ele. Um outro exemplo é da cantora Demi Lovato, que há algum tempo atrás se identificou como não binária, ou seja, não aceita ser chamado de ela. Teria que ser chamado apenas de pronomes neutros, ou seja, de elks, ou sei lá como seria utilizado para chamá-lo. E por um determinado período, ela passou exclusivamente a ser chamada de maneira neutra. O que acontece é que, passado 1 ou 2 anos, ela voltou a querer ser chamada de mulher. Então, ela tinha que ser chamada e atendia por ela novamente. Só que se você chamasse ela, quando ela se identificava enquanto não binária, de elks, você poderia então ser condenado, segundo a Justiça do Trabalho, simplesmente porque você chamava como estava no registro, que foi apresentado na empresa. Ela não apresentou o nome social da empresa, apresentou o nome de registro, que está no RG, no CPF, na certidão de nascimento, e com a Demi Lovato seria a mesma coisa. E aí depois você tem que voltar. Ou seja, há uma grande engenharia social e você tem que ser um mago, um bidu para adivinhar como naquele dia você tem que chamar determinada pessoa. Afinal de contas, a sopa de letrinhas que define hoje em dia a opção sexual das pessoas, o gênero, etc, etc, vem sendo implementado de modo a confundir toda a sociedade. E eu me pego pensando como acontece, por exemplo, uma reunião dentro do PSOL. Como eles conseguem se comunicar. Afinal de contas, você não sabe como é que chama a pessoa, se chama aqui, se chama acolá. Eu vou contar um caso bastante engraçado para você. O meu avô materno, ou seja, o pai da minha mãe, se chamava Iraci. Numa dada ocasião, ele foi internado, estava doente, e colocaram ele na ala feminina porque ele chamava Iraci. Com um zum, gerou um baita constrangimento no hospital, até que puseram meu avô na ala correta. O problema, o pai dele achou que Iraci era um nome bonito e resolveu chamar ele de Iraci, e assim foi a vida toda. É um nome que dá para ser considerado neutro, misto ou só feminino? Sinceramente, eu não sei. O grande ponto é que nos idos de 1940, mais ou menos, quando ele nasceu, isso já gerava transtornos. Imagina hoje em dia que a pessoa se identifica cada dia de um jeito. E você, empregador, você que se comunica, você que respeita todo mundo, você não está nem aí para a opção sexual da pessoa, você é livre. O que você faz com a sua vida é problema seu. Se você não tiver a bola de cristal para adivinhar o que está acontecendo, a tua empresa pode ser condenada. E você que paga imposto, suporta o Estado no teu cangote, tem toda a malha tributária, trabalhista, fiscal, comércio, todo aquele trabalho para empreender. E eventualmente você chama a pessoa, como consta nos documentos dela, você ainda vai ser condenado por dano moral simplesmente por conta disso. É realmente lamentável e é por conta disso que nós não podemos permitir que essa agenda da cultura woke seja de alguma maneira implementada no país, e é por isso que nós temos que nos opor de forma ferrenha contra essa agenda esquerdista. Do contrário, não é apenas a nossa empresa e o nosso dinheiro que vai ser posto em xeque, mas o futuro do seu filho, o banheiro que ele usa, o que ele aprende na escola e os conceitos de uma sociedade que nos trouxeram até aqui serão colocados na lata do lixo. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.